Olá, servidor. Chegou a hora de olharmos o padrão ofício, ou seja, dentro do padrão ofício nós temos 3 documentos e eles são os mais utilizados. Lembrando que nós, como falamos lá no caderno, iremos seguir aqui o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. E lá nesse manual nós temos o chamado padrão ofício. Esse padrão ofício, ele engloba o próprio ofício, a comunicação interna, ou CI, também chamada de memorando, além do aviso. O aviso nós vamos deixar um pouco de lado, porque o aviso ele é mais utilizado por ministros. Nós aqui no Serviço Público de Pernambuco, você, servidor, utiliza mais o ofício e a comunicação interna ou memorando. Pensando nesse padrão, a única coisa que vai diferenciar aí é a finalidade, ou seja, para que fim se destina. O ofício é uma finalidade externa, ou seja, secretaria para secretaria, por exemplo, e a comunicação interna dentro, ou seja, de um setor da própria secretaria para outro, de um setor de um órgão para outro setor do órgão. E esse padrão, ele tem alguns componentes. O primeiro componente, nós vamos ver, depois de 5 centímetros do começo do papel, nós teremos o número de ordem e o tipo do ofício, né? Melhor dizendo, o tipo e o número de ordem. Tipo, se ele é um ofício, se ele é memorando, e o número 001/2018, por exemplo. Em seguida, do lado direito do documento, nós temos o local e a data. O local e a data sempre deve estar por extenso, ou seja, por exemplo, Recife, 25 de março de 2018, tudo por extenso. Eu vou explicar na próxima competência, na 4, como a gente colocar esses números no local e data. Depois do local e data, eu tenho o destinatário. Se for um ofício, eu terei que colocar o endereçamento. O que é o endereçamento? É uma formatação de endereço, obviamente, de para onde vai aquele documento oficial. Como seria isso? Para autoridades tratadas por Vossa Excelência, eu tenho a seguinte fórmula, a seguinte formatação. A Sua Excelência, o Senhor, o nome, o cargo e o endereço. Se for uma autoridade tratada por Vossa Senhoria, e a gente tem que ver lá no caderno, na competência 3, esse hall de elementos, ou seja, esses pronomes de tratamento, quais os pronomes de tratamento para o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ao senhor ou à senhora, nome, cargo e endereço. Depois desse endereçamento, eu tenho o assunto. O assunto deve ser bem breve, palavras que induzam o leitor, que digam ao leitor que você vai escrever sobre tal coisa. Ou seja, o assunto deve ser bem sucinto. Depois do assunto, eu tenho o vocativo. O vocativo é o chamamento para ler aquele texto. Só lembrando que no memorando ou comunicação interna, nós não precisamos ter o vocativo. O vocativo para todos os cargos é senhor e o cargo. Para autoridades que são chefes de poder, e os chefes de poder nós vamos ter como referência os do poder da União, ou seja, do Poder Público Federal, serão o Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses terão o vocativo Excelentíssimo Senhor. A gente encontra muito, por exemplo, no Poder Judiciário, Excelentíssimo Senhor para juiz. Mas ali está equivocado. O vocativo correto para chefes de poder, somente chefes de poder, é Excelentíssimo Senhor e o cargo. Para os demais cargos, basta Senhor e o cargo. Logo após, eu tenho um texto. O texto, ele deve começar com um parágrafo. O parágrafo, ele deve ter 2,5 centímetros. Lembrando que a margem esquerda deve medir 3 centímetros no mínimo. Eu posso ter mais de 3 centímetros, mas no mínimo 3 centímetros. E a margem direita, eu tenho que ter 1,5 centímetro, ou seja, metade. Então, a esquerda, 3 centímetros, 1,5 centímetro na direita. Logo após o texto, né, e esse texto, ele deve, se ele
tiver mais de um parágrafo, esses parágrafos devem ser numerados. Sempre numerados. Depois que eu escrever o texto, depois, se eu escrever esse texto com mais de um parágrafo e numerá-los, eu tenho o fecho, a maneira pela qual eu vou me despedir. O fecho, existem dois. Nós tínhamos desde 1937 até 2002, que foi a publicação do Manual de Redação Oficial, na sua segunda versão, nós temos 15 formas de terminar um texto. Hoje nós só temos 2 formas de terminar o texto. 2 fechos. O atenciosamente e o respeitosamente. O atenciosamente eu vou utilizar para cargos de hierarquia igual ou inferior. Já o respeitosamente eu vou utilizar para cargos superiores ao cargo de quem está escrevendo. Então, atenciosamente igual ou inferior, respeitosamente superior. Imaginemos que você vai escrever, você é um chefe e vai escrever para um diretor. Você tem que usar respeitosamente. Imagine que você é um chefe de uma unidade e vai escrever direcionado ao chefe de uma divisão, você vai utilizar atenciosamente. Depois disso eu tenho de forma centralizada, só voltando um pouco, lá no esse fecho, essa forma de terminar, deve estar na mesma medida do vocativo, na mesma medida do parágrafo, ou seja, 2,5 cm depois da margem esquerda. E de forma centralizada, eu tenho a identificação do signatário, ou seja, o nome e o cargo da pessoa que está redigindo aquele documento oficial. Essa identificação do signatário deve ter nome e cargo, sempre nessa fórmula, nome e cargo. Por exemplo, se eu sou um professor e eu sou chefe do departamento de física, por exemplo, eu vou colocar fulano de tal, professor, chefe do departamento de física. Então, sempre nessa fórmula, nome e cargo. Sempre o documento oficial deve estar no tamanho A4, a letra deve ser Times New Roman, deve medir 12, 11 para citações e 10 para notas de rodapé. Além disso, deve ser com letras pretas e o papel branco. Claro que às vezes a gente tem papéis de outras cores, quando forem papéis reciclados ou recicláveis, nós temos uma cor que não dá para definir. Mas geralmente tem que ser letra preta e papel branco, excetuando também quando a gente vai colocar algum gráfico, claro que a gente tem que colocar com letras coloridas. Então, depois disso, se você quiser escrever um ofício e ele tiver mais de 2 páginas, é só lembrar o seguinte: na segunda página, ao invés de eu começar com 5 centímetros, onde eu coloco o cabeçalho, eu vou começar com 3,5 centímetros. E lembrar sempre de nunca colocar a assinatura isolada na segunda página. Se por acaso você escrever e tiver a assinatura isolada, você vai trazer o último parágrafo e o fecho para a segunda página. Sempre numerar as páginas, só que você vai numerar a partir da segunda página. Ou seja, a primeira página não aparece o número e a segunda página, página 2, e se tiver mais, página 3, 4 e diante. Essa é a fórmula de você escrever um documento oficial no padrão ofício. Lembrando que lá no memorando, ele vai ser igual ao ofício. Qual vai ser a mudança aí de um para o outro? Primeiro, a função, o ofício é externo e o memorando ou comunicação interna, obviamente interno. E lá na CI, no memorando, eu não tenho o endereçamento, porque ele é interno, e não preciso ter o vocativo. Então, servidor, essa é a maneira pela qual nós devemos escrever, que é de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República.